irregularidades nos empréstimos consignados do INSS. É sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos ver um trecho da audiência pública que teve na Câmara dos Deputados. Tá? Essa é uma questão extremamente importante e extremamente complicada também, né? Que são essas irregularidades nos consignados do INSS, tá? De pessoas que, por exemplo, têm o seu consignado lá, está sendo descontado, mas não usufruiu do dinheiro, né? Porque houve, né, por exemplo, uma fraude, né? Alguém fez aquele empréstimo por ela, né? E o dinheiro vai para outra conta e ela acaba pagando, né, aquele empréstimo. É uma questão extremamente complicada, tá? Vou ver só um trecho da audiência, ela é bem grande, tá? Tem mais de 2 horas. Né? Nós vamos ver um trecho pequeno aqui, né, de alguns minutos. E eu vou pausar o vídeo em algumas vezes aqui e vou comentar, né, algumas questões ou até mesmo casos específicos que eu mesmo vi, tá? Para vocês terem noção. E eu peço também que você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário e fala se isso já aconteceu com você alguma vez. Bom, vamos lá, vamos começar. O Raimundo Nonato de Oliveira Filho, representante da ABRADEB, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias. Senhores, boa tarde. Primeiramente, estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para representar todos os idosos deste país em relação a essa associação, que, porventura, temos feito muitas ações em prol dessas situações, e estou grato pela explanação feita até agora por todos os membros. Eu acredito que vocês estão trabalhando muito, fazendo aquilo que devem realmente, naquilo que foi proposto, para que vocês realizem aquilo que está diante da situação fática também, dessa situação que nós estamos vivendo no país hoje. Nós estamos vendo, como foi falado pelo deputado que saiu agora há pouco, doutor Zé Silva, a expressão mais clara do que nós precisamos falar. Eles estão sendo roubados. Eu queria fazer uma analogia, sem que ninguém pudesse se pontuar a nomes do que eu vou usar, mas é só uma analogia. Eu fui bancário, tá bom? Fui bancário há muito tempo, respeito, amo a instituição, trabalhei muito com isso, fazendo empréstimos. Então, assim, eu tinha 15 anos que comecei a trabalhar em banco, então tenho um tempinho e conheço um pouco como tudo isso funciona. Mas queria fazer uma analogia. E acho que quando foi na sala ao lado, não foi nessa sala aqui não, mas alguém tem seu carro, no final da tarde, saindo daqui, vai perceber que seu carro não estava lá. E ele acha o carro dele. Maravilha. Ele indo para casa, alguém pega ele no meio do caminho e rouba ele. Rouba ele, assalta ele. Ele chama a polícia fala, mas o que você fez, rapaz? Como é que você permitiu o rapaz te roubar? Bom, mas eu não podia fazer nada. Vamos para a delegacia. Chega lá o delegado, cadê a nota fiscal desse carro? Cadê todas as notas de revisões desse carro? Prova que esse carro é seu. Não, mas um documento está nem... Prova. Eu quero que você prove que esse carro é seu, meu irmão. Os irmãos estão entendendo, os senhores estão entendendo, os meus amigos estão entendendo o que eu estou falando, os deputados estão entendendo. É isso que nós estamos vivendo nesse país hoje. A vítima tem que provar que ele foi roubado. Isso não é certo, isso não é justo. Quero que os senhores pensem sobre isso. Mas é isso que estão fazendo com todos os idosos neste país. Senhores, eu entendo que o Ministério tem feito muita coisa, a Previdência, o INSS tem feito muito. Bom, vamos lá. Essa questão, né, de que a vítima tem que provar, né, que foi vítima de uma fraude é uma questão extremamente complicada, por exemplo, num processo judicial. Tá? Por quê? No processo judicial, você ingressa com um processo falando, olha, um exemplo, tá? Fala, olha, eu fui fraudado, né, fizeram um empréstimo consignado no meu nome, né, mas não fui eu, o dinheiro não caiu na minha conta, tá? Isso é uma questão extremamente complicada, tá? Porque hoje as vítimas recebem ligações, tá? E aí por exemplo, às vezes colocam lá sua face, tem um reconhecimento facial, né? Ou por algum desconhecimento, né? É, da situação toda, colocam a senha, né? Sem saber ou sem ter noção de que estão sendo fraudados, e aí chega na hora de um processo judicial, né? Então é extremamente complicado, né? Porque vai ficar consignado lá que você colocou sua senha, você deu acesso à sua face, né? Então isso é extremamente complicado. Eu já vi casos, né, em relação a empréstimos que foram feitos, né, que a pessoa fez o empréstimo, tudo certinho, autorizou, e aí o dinheiro caiu na conta dela, só que o dinheiro foi transferido para outra conta e ela ficou pagando a parcela. Né? Ou de outras pessoas que receberam uma ligação, que eu estou dizendo, tá? Aí foi retirado o dinheiro da conta delas, né? E ficou lá em aberto o dinheiro, só que o dinheiro foi para outra conta, né? E ela nem conseguiu fazer nada, tá? Eu estou dizendo, são casos que eu mesmo vi. Então, é uma questão extremamente complicada, porque hoje os golpes estão muito sofisticados, né? As pessoas
né, estão tendo dificuldades até, né, para diferenciar, né, um golpe de uma ligação séria. Tá? Então, essa questão de prova, né, de que você sofreu uma fraude é uma questão extremamente complicada mesmo. Tá? É uma questão complicada. Nós vamos seguir aqui, na fala aqui. Vamos lá. Muita coisa. Mas dos 7 a 8 milhões de pessoas que foram lesadas só com os descontos associativos, quantos milhões conseguiram acesso direto esses dias atuais para conseguir falar que foram lesados, já que foram colocados a responsabilidade para eles dizerem que foram lesados? Chegou a 3 milhões? 3 milhões e meio. E os demais 3 milhões e meio? Né? Então nós estamos falando que muita gente conseguiu, mas muita gente não vai conseguir. Voltando para a historinha do carro, seria mais ou menos o seguinte. Essa questão dos empréstimos consignados, dos descontos das associações, é uma questão também extremamente complicada. Né? Muita gente reclamando que ainda está em análise, então deixa aqui no comentário se você já recebeu, se você recebeu tudo, ou se a sua questão ainda está em análise. Vamos lá. Olha, já que nós não conseguimos responsabilizar e nós não vamos atrás do criminoso, nós vamos fazer o seguinte: como é que você vai para sua casa? Eu vou te pagar um Uber, volta para sua casa e fica sem seu carro. Compra outro carro. Senhores, nós estamos falando de coisas sérias. Nós não estamos aqui atrás do INSS. Nós não estamos aqui atrás da DataPrev. E longe de pensar de qualquer servidor. Isso não é pessoal. Mas há pessoas que estão cometendo os crimes. E nós precisamos ir atrás dos crimes, dos criminosos e de tudo que eles detiveram a respeito disso. Achei interessante a fala da doutora Márcia, não é isso mesmo? Onde citou, olha, pode ser que os dados podem ter saído de dentro do INSS. Pode ser que tenha saído de dentro dos bancos. São 2, 3 fontes, pode ter mais fontes, não é isso? Pode ser um hacker. Não importa quem deu as fontes. Importa que alguém pegou aquela fonte, utilizou aquela fonte e fez o que fizeram. E o que estão fazendo. Então, eu acho muito pontual que todos os senhores e todos os demais órgãos estejam fazendo e devemos fazer. Porque isso é obrigação nossa e nossas funções. Agora, nós temos que ir mais a fundo disso. Queremos saber quem tem praticado todas essas coisas contra os idosos. Senhores, eu vim para cá, recebo várias ligações no dia, procuro atender o máximo de idosos possível, acompanho essas pessoas, então eu estou dentro desse caminho, junto com eles. Eu não estou vendo notícias, eu estou vendo essas pessoas, atendendo essas pessoas. 90% das pessoas que eu atendo sequer sabem o que significa esse consignado, crédito consignado, cartão consignado. Eles não têm ideia do que significam essas expressões. A maioria tem seus extratos INSS, 5, 6, eu cheguei a ver um de 9 consignados. Maravilha que eles vão atender algumas necessidades, são pontuais, são necessárias. Mas eles não têm o controle. Nenhuma de centenas de pessoas que chegaram até mim, eu perguntei para eles, você tem algum controle sobre isso? Qual foi a última parcela que você pagou? Quantas tem nesse único aqui que você está me mostrando? Não tem ideia. Então eles perderam o controle, eles não sabem. Eles só sabem que nós chegamos no final do mês, tem um que recebe 1.500, está recebendo R$300 no mês, que o resto tudo é descontado. Outra coisa, 99% desses idosos, quando eles olham qualquer desconto que vem aqui no seu lorito, do seu extrato, quando vem INSS, você sabe o que eles respondem para mim? Mas se é o INSS que está cobrando, está certo. É isso que eles pensam. O idoso não tem a malícia. Eu não estou falando só de idoso. Quantas pessoas mais novas ligaram para mim? Escuta, dá para você dar uma olhada nesse nome que está escrito aqui? Eu não sei o que é isso. Era uma das siglas que foram apresentadas ali. Ok? Essa é outra questão extremamente complicada. Aqui no canal nós fazemos muitos vídeos em relação a INSS, descontos, e muita gente reclama, tá? Que, por exemplo, tem lá no seu recibo de pagamento, né? No seu benefício, desconto margem RMC. Né? E tem gente que às vezes nem sabe direito o que é isso. Tá? Tem gente que eu falo, isso, por exemplo, é em relação a um cartão de crédito consignado. Né? Tem pessoas que falam, doutor Thiago, eu nem sei o que é isso, nem cartão de crédito eu tenho, né? Nem autorizei isso aí. Né? Então tem gente que realmente reclama em relação a isso. Tá? Por exemplo, desconto, de RMC, né? que eu acho que a questão das siglas, né? A gente pode falar da RMC, né? Tem gente que, né, fala, poxa, nem sei o que é RMC, nem cartão de crédito eu tenho, né? Nem pedi cartão de crédito. Né? Então, isso é uma questão, estou fazendo só um ponto aqui na fala que ele disse, né, que tem pessoas que olham os consignados lá e nem sabem o que é e acham que está tudo certo. Né? Esse é um ponto extremamente importante da gente destacar, né, em relação a desconto. Quer dizer, a pessoa tem um desconto, nem sabe nem do que é, né, e fica pagando aquilo lá a vida toda, né, sem saber, né, realmente o que é que está pagando. Né? Isso é uma questão extremamente complicada, tem que ser feita, eu entendo, né, uma análise disso, né, para saber, se realmente está correto, né, todo aquele desconto que é feito no seu benefício. Vamos lá.
A pessoa nem sabia que era uma associação que estava sendo cobrada, não sabe que tipo de empréstimo está sendo feito. As pessoas não têm todo esclarecimento. Por isso, nós precisamos, TCU, CGU, DPU, ir a fundo, porque eles vão continuar sendo hipervulneráveis e nós não podemos deixar isso acontecer. E vindo para cá, alguém tinha me ligado, olha, você podia me ajudar com a situação? E me contou o fato, né, que depositaram dinheiro na minha conta, eu não sei o que é isso. Quando eu liguei no INSS, vi que era um consignado que eu fiz, mas eu não fiz. Aí quanto que depositaram para você? R$21 mil. Deixa esse dinheiro quieto aí, não gasta não. Você não fez ele? Não fiz, então deixa quieto por enquanto. Me passou algumas informações. Mas se a pessoa entrar em contato com você, tenta resolver, tenta buscar mais informações. Gente, essa pessoa mandou vindo para cá. Eu vou ler só o texto em que tentaram fazer uma celebração de um acordo. E essa empresa, ela entra, não sei se foi da CGU que colocou ali agora há pouco, ela entra no Outros. Ela não está entre os 10 maiores bancos do país, não. Está no Outros. Então, ela tá ali, tem quantas instituições? 70 e poucos, você citou, não é isso? 71. Então, nós estamos falando de 61 a mais que entra nos outros. 61 outras instituições que entram nos outros. Esses outros têm causado um dano. E eu sei que a Febraban está fazendo o serviço dela, porque a gente acompanha o serviço de vocês. Mas os outros fazem isso aqui, ó. Após a finalização da proposta, declaramos como cancelado o contrato celebrado para cliente RBA, portador CPF-X, com a qual houve a prática de venda indevida e a não solicitação deste empréstimo pelo titular do contrato. Sendo assim, viabilizaremos os respectivos valores referentes aos juros, encargos e parcelas para a conta do titular deste contrato e encaminharemos o processo de autorização em seu contra-cheque com cancelamento definitivo do contrato. Já pensou que maravilha eu falei para ela? Procure seu advogado e dá essa cartinha para ele. Por quê? Porque a empresa ela está dizendo, nós praticamos a venda indevida. Você está entendendo o que eu estou mostrando para vocês? Aqui, tudo imprimi agora, desculpa trazer desse jeito aqui, mas é um fato. Eu entrei no TJ Goiás, de onde essa pessoa é, só para verificar esse outro, pequenininho. Em Goiás, tramita de 2019 até ontem, que eu vi, 1.866 processos. Eu não teria tempo para olhar todos, mas entrei nos 10, todos. Mesma situação. Não solicitei. Senhores, quando a Abradeb entrou em dezembro do ano passado com a ação civil pública falando sobre os descontos associativos, dezembro do ano passado, apenas 5 meses depois é que a Polícia Federal deflagrou a operação. Enquanto ela falou de 11 instituições, 11 associações, a Abradeb já denunciou 33 associações, a DPU recentemente acrescentou mais 4. Enquanto a PF falou de 6,9 bilhões, a nossa ação calculada em todos os demais itens que ela requer como ação civil pública chegou a 120 bilhões de reais. Se essa ação de descontos associativos, que hoje por lei só desconta 1% do teto, outrora, 2023 anteriormente, podia descontar o valor que eles achassem, 2,5%, 3%, agora sim apenas 1%, mas vocês conseguem imaginar o valor que recai sobre os valores dos consignados indevidos? São milhões de ações. Nos últimos 10 anos, 10 maiores bancos foram 400 milhões de contratos de empréstimos gerais. 4 milhões de ações judiciais. A minha preocupação, em uma fala de todos vocês que disseram agora que há uma redução muito grande, considerando os índices até 2024, eu gostaria de pensar como é que deveria estar esse índice agora em 2025, onde as pessoas começaram a ter um esclarecimento maior das falcatruas que estão sendo aparecendo todas as horas. Aliás, nós não damos conta de acompanhar todas as falcatruas que estão acontecendo. Pescador, eu não sei mais quantas profissões vão aparecer aí. Toda hora. Agora, uma preocupação maior que eu tenho é ver, porque nessa ação civil pública, o que nós percebemos em relação aos descontos associativos, nós percebemos que também havia muitos consignados. E dentro desses consignados, o que eu chamo a atenção dessa casa aqui agora, deputado Castro, é para que se, junto com as demais associações, junto com as demais associações de defesa, junto com os órgãos de defesa, possam começar a pensar, se há, dentro da nossa ação, nós juntamos 3 mil provas, tá bom? 3 mil provas de processos judiciais públicos desses casos de descontos indevidos. Então, se há esses casos, e há casos judiciais desses consignados não solicitados, qual a relação dessas informações, umas com as outras? Quem passou dado para quem? E há muitos casos em que a própria pessoa que tinha um desconto associativo também tem um consignado, que ele não solicitou. Entende que o caso é muito grave? Então há uma relação muito grave e a gente precisa saber dessa relação. Isso precisa ser investigado. Porque o INSS precisa cuidar do seu nome. O Ministério da Previdência precisa cuidar do seu nome. Então, quem está fazendo tudo isso? Nós precisamos responsabilizar essas pessoas. Nós não vamos colocar em descrédito tudo que tem sido feito neste país ao longo dos anos. Eu sei disso, mas nós não podemos passar, neste momento, a deixar de verificar que há situações que precisam ser averiguadas mais de perto, com mais detalhes. Agora, a minha preocupação, eu vejo o tempo remindo, e
A preocupação maior é quando o Estado, o governo, se apresenta dizendo que ele tem interesse muito grande em fazer com que todas as coisas sejam esclarecidas. Ouvi muito isso de muitos deputados aqui. E, de repente, nessas ações do desconto associativo, o governo é o primeiro a aparecer e dizer ao Supremo: suspende tudo. Suspende todas as ações. Essa questão que ele falou do Supremo suspender as ações é uma questão, no meu entendimento, extremamente complicada, né? Porque muitas pessoas ingressaram com processos, né, contra o INSS, essas associações, e aí houve a suspensão das ações, né, do Supremo, né? Então, isso é uma questão extremamente complicada. Por quê? Muitas pessoas estão falando, né? Poxa, vai ter a devolução, por exemplo, com valor corrigido. Tá? Só que isso, no meu entendimento, tira a chance das pessoas, né, que elas, para terem um ressarcimento pelo INSS, têm que aderir ao acordo, né, tira a chance dessas pessoas poderem discutir isso, por exemplo, para tentar receber o valor em dobro. Né? Afinal, houve um pagamento indevido, né, que são consumidores. Né? Vocês são consumidores que tiveram esses problemas. Né? Por exemplo, de ter um dano moral, né, em relação a isso. Tá? Então, isso é uma questão extremamente complicada mesmo, essa questão da suspensão, né, das ações. Eu entendo que as pessoas deveriam ter esse direito de poder ingressar com suas ações individuais, mesmo que fossem milhões de ações. Né? Cada um poderia pedir, né, o que entendesse o que era devido. Né? O valor corrigido, com juros em dobro, mais danos morais, enfim. Né? É uma questão extremamente complicada, né, toda essa questão dessa suspensão das ações, né? Enfim. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso, o que você acha, se você está sofrendo com isso das associações, já falamos aqui muitas vezes, muita gente, né, comentou, né, e estão aceitando aí o acordo do governo, se eu não me engano, é até novembro, dia 14 de novembro, se eu não me engano, se não me falha a memória, depois você pode pesquisar no Google só para confirmar que você pode aderir ao acordo, tá? Fala se você já aderiu ao acordo, se já recebeu, se não recebeu, tá? E se você tem algum consignado, né, que você considera, fala assim, olha, esse consignado aqui não foi eu que fiz, né? É possível discutir isso judicialmente, tá? Então, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações e deixe seu like também, tá? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as pessoas tenham conhecimento, tá? Lá eu vou deixar o link, tá, dessa audiência completa, tá? Que teve na Câmara dos Deputados aqui na descrição do vídeo, se quiser assistir a audiência completa, tá? Eu comentei só um trechinho aqui para vocês terem mais conhecimento e se aprofundarem mais nesse assunto, né? E verifiquem seus recibos, né? Se estiverem tendo qualquer desconto indevido, né, procure, né, um profissional, um advogado da sua confiança, para que você vá discutir isso e correr atrás dos seus direitos, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até mais.